Olá, nesse vídeo a gente vai falar do fatalismo do ponto de vista nietzschiano. Tem um vídeo do fatalismo, se você quiser entender primeiro a questão do que é o fatalismo, como funciona o fatalismo, vai lá, vê o vídeo do fatalismo. O Nietzsche é um filósofo com diversos conceitos, ele é muito polêmico por vários pontos de vista dele. Vou apresentar para vocês ele aí primeiro, daí a gente já volta nisso. O Arrudo do Nietzsche é muito interessante, né? E o fatalismo nietzschiano, ele... Não posso citar um livro ou uma coisa específica, porque é perceptível durante várias obras do Nietzsche, você consegue passar pelos conceitos, né, do fatalismo em diversos pontos em que o Nietzsche apresenta suas teorias, suas ideias. E ele começa tudo isso, né, da onde a gente pode tirar, né? Ele começa a partir do momento em que ele debate o niilismo. O niilismo não é uma teoria do Nietzsche, né? Ele tinha sido feito antes pelo Hegel, pelo Schopenhauer, entre outros, mas é a partir do niilismo nietzschiano que a gente vai descrever todo o fatalismo do Nietzsche, tá? Aonde começa a briga, né, do Nietzsche ao debater o seu conceito de fatalismo? Ele começa onde ele critica o Sócrates, né? Ele critica, no fundo, o conceito socrático, né, o conhece-te a ti mesmo, porque para ele essa ideia, né, esse conhecer a ti mesmo socrático, não faz sentido. Porque não dá para eu conhecer quem eu sou, porque não existe um ser que eu sou único. O Nietzsche, então, ele vai apresentar uma outra ideia, vou colocar aí para vocês. Nietzsche, né, quando você para pensar na frase do Nietzsche, né, torna-se o que tu és, parece que é a mesma coisa do que conhece a ti mesmo, mas ela não é, porque o conhecer e tornar-se é muito diferente. Porque o conhecer-se é algo fixo, algo imutável. Tornar-se o que é, quer dizer, você vai ser sempre aquilo que você é, você vai se construir como você é e quem você é. É uma grande diferença. E aí que entra o segundo debate, né? É uma coisa ligada na outra, que é a universalidade, né? Então, esse conhecer a ti mesmo, que é um conceito platônico, né? O imutável, essa ideia até do mundo das ideias de Platão, onde ele acredita que as ideias são perfeitas e fixas e tudo mais. E a filosofia segue muito tempo com esse caminho. O Nietzsche, ele vai debater essa centralidade do homem no mundo. Dá para ver um pouco da filosofia do Heráclito nisso, né? O Heráclito é aquele filósofo do Rio, que não sei se vocês conhecem, aonde ele fala, né, que ao entrar no rio, sair e voltar, eu não sou o mesmo e o rio também não é o mesmo. Não vou me alongar nisso, mas a ideia é basicamente essa, onde ele está falando que a gente fica à mercê do destino, né? Eu não tenho um controle do que eu vou ser, eu vou sendo construído, eu vivo numa eterna mudança. Então eu estou sempre cada vez mais mudando e me transformando em algo. Por isso, tornar-se o que tu és. Eu vou me tornar sempre o que eu sou. Então a cada coisa que ocorre, eu passo a ser alguma coisa nova. Que é onde ele entra na ideia de que somos guiados pelo fatalismo. Então ele vai debater exatamente isso, né? Que o fatalismo é aquele que controla, é a fatalidade, eu não posso evitar. E entra na ideia da vontade de potência. Vou por aqui, ó. A vontade de potência, ela é a força motriz do ser humano, né? É ela que move o indivíduo. Ele coloca algumas coisas, né? Que é a realização, a ambição e o esforço. Esses três pontos chaves da verdade de potência
são os que movem a gente, os que levam a gente a ser quem é. Então a gente é movido por isso, a gente é movido para buscar realizações, a gente é movido pela ambição de querer alguma coisa e pelo esforço de chegar a ter essa coisa. Então são os passos que conduzem o ser humano a ser alguma coisa. Quer dizer, por que hoje em dia a gente tem uma sociedade como a gente tem? Né? Foi porque alguém foi ambicioso, foi porque o ser humano ele queria mais do que ele podia, foi porque o ser humano se esforçou para conseguir algo, ele realizou coisas, quer dizer, a verdade de potência, né, que é a vontade de poder também, ele utiliza os dois nomes, quer dizer, é essa busca para ter algo, né? É uma coisa muito humana. E a chegada na verdade de potência, a gente tem 3 pontos chaves, né, que geram a sequência de que nós somos. Então ela conduz, né, a gente através da verdade de potência, é levado a 3 coisas, guiado por 3 coisas que são uma consequência da outra. Vou pôr para vocês. Temos a experiência, né, que são as sensações vividas. Então eu tenho todas as minhas sensações vividas, é tudo aquilo que eu experimento quando eu estou experimentando. São as experiências. A palavra em si já diz, né? E aí as experiências geram as vivências, que são todas as coisas que eu possuo em mim, são as consciências vividas das experiências, são como se fossem as lembranças. Ele apresenta também a ideia de devir, nesse sentido, que são os acontecimentos e as transições. Então, é quando eu estou passando e transmutando para outro algo, né? É a vivência, são os conceitos, são as coisas que eu adquiro por ter passado pelas experiências. É mais ou menos isso. E o cultivo? O cultivo, ele é nada mais do que o conjunto das vivências, né? O cultivo, ele é como um fluxo da vivência, onde eu tenho várias vivências acumuladas, que é mais ou menos a nossa história, né? O cultivo das vivências é onde eu consigo demonstrar todas as coisas em que eu passei, todas as vivências que eu tive e construo quem eu sou. Isso também tem muita relação com outro filósofo chamado Bergson, que ele fala exatamente isso do fluxo do vivido, né? Nós temos um fluxo da vida onde a gente vai sendo guiado e moldado por ele. Eu não controlo isso, né? Eu não tenho esse poder de dominação do fluxo do vivido, mas eu vivo ele inevitavelmente, né? Eu estou dentro de um fluxo de vida que eu não posso fugir, que é o fatalismo. A busca do Nietzsche, né? Então ele está falando assim, tudo bem, eu tenho esse problema, né, do viver, só que o que eu preciso, né? O que eu vou fazer com tudo isso? Eu tenho que me tornar dono de mim, né? Eu tenho que ser capaz de chegar a uma transformação, mas aonde eu conduzo essa transformação. Existe um exemplo que eu acho muito bom nisso, né? Que é o exemplo do jardim, onde você pensa, eu tenho um jardim, né? Eu tenho um quintal com plantas. Eu não controlo o que nasce ali, né? Porque tem vários fatores no mundo, tem a grama, tem o passarinho, tem um monte de coisa que conduz o meu jardim a se movimentar sozinho. A própria natureza, ela vive sozinha. Mas eu tenho o poder de conduzir o jardim do jeito que eu acho melhor. Eu posso cortar minha árvore redonda, eu posso cortar minha árvore quadrada, eu posso plantar flor rosa, flor verde, flor amarela. É uma escolha minha. Eu conduzo como eu quero o jardim, mas eu não controlo o que o jardim vai ser. Eu posso criar o caminho, mas eu não controlo o caminho. Complicado, né? Ele vai entrar nessa ideia do espírito livre. Aí eu já vai melhorar. O que é o espírito livre, né? O espírito livre é o espírito que conduz a si mesmo.
Então ele vai apresentar a ideia de metamorfose do espírito, aonde exatamente nessa construção do espírito, nessa mudança constante, é onde vai surgir o espírito livre. Ele começa explicando o espírito do camelo, onde ele diz que existe um espírito, que é o camelo, que ele é guiado e sustentado pela vontade de verdade. Então nós temos a vontade de verdade e a vontade de submissão. Por quê? Aquele que acredita na verdade, ele se submete a ela. Então, o camelo é aquele que acredita que uma coisa é verdadeira e fixa, obedece aquela coisa e só faz o que deve ser feito. Ele não questiona, ele não debate. E ele vai... É como... Vou dar um exemplo do cavalo, que eu acho mais fácil pra gente, né? O cavalo tem o cabrestinho aqui, onde ele só olha pra frente, ele não olha pro lado. Então ele segue o caminho de quem está conduzindo, que é o camelo. Aí ele entra na ideia do dragão, né, onde ele fala do dragão, de escamas prateadas e tudo mais. Só que o dragão, ele possui o espírito, o grande dragão, como ele chama, possui o espírito do leão, que é guiado, né, pelas vontades milenares, que são as vontades de combate, as vontades de se impor, a vontade de dizer, eu quero, eu busco a liberdade, eu não sou guiado por ninguém. Que ele já é o passo adiante do camelo, quer dizer, ele já não está mais aceitando aquelas verdades, ele não está mais seguindo aquelas verdades, ele está debatendo tudo isso, falando, isso não é assim, quem controla sou eu, quem decide sou eu. Mas o leão, ele não constrói nada novo, ele não cria novas ideias, ele simplesmente rompe com as ideias fixas, ele simplesmente rompe com o camelo, se tornando o leão. Até que a gente chega na criança. Então o espírito da criança, segundo Nietzsche, é aquele que segue o jogo da criação. Ele não liga para uma verdade, ele não se submete a nada, ele se põe contra as coisas. Ele é o espírito livre, né? Ele é o espírito que vai dominar a si mesmo, porque é ele que joga o jogo da vida, é ele que vai nadando pelo rio do jeito que ele quer, mas ao mesmo tempo ele segue o que está por vir. A criança, ela não... Por mais que ela não tenha um certo controle sobre ela tem a vontade de descobrir o que é, o questionar, né? Ela busca o novo, ela busca o entender. Que aí entra uma outra ideia, né? Quando você encontra todo esse espírito livre, você vai encontrar no Nietzsche uma outra ideia, que é o amor fati. É um termo tirado do latim, né, onde significa, a grosso modo, o amor ao destino, né? O latim, o fati é o destino, né? De fatalismo também, a da fatalidade, aonde o Nietzsche vai propor a ideia da aceitação do que está por vir. Gostar do destino não é para o Nietzsche sentar e esperar o que vai acontecer, né? Deixar vivência por si só. Não. Essa ideia é a aceitação ativa do que está por vir. Utilizando a vontade de potência, a gente volta lá em cima, né? Utilizando as minhas ambições, os meus esforços, as minhas realizações para guiar os acontecimentos, mesmo sabendo que eles vão dar no mesmo lugar. Pensar o fatalismo nietzschiano de uma forma da morte, né? Eu sei que eu vou morrer, mas eu posso morrer sentado no sofá esperando a vida passar, como eu posso morrer curtindo a minha vida. A escolha é minha. O destino está certo. Eu vou chegar naquilo lá.
Mas como eu vou chegar? Né? Ah, eu vou chegar naquele lugar, aí eu tenho uma estrada de flor, eu tenho uma estrada de pedra. Eu escolho qual estrada eu vou seguir. Eu posso passar pela estrada de pedra, eu posso passar pela estrada de flores, eu posso passar pela estrada de espinho. A escolha é minha. Eu tenho os caminhos que eu escolho, eu tenho os caminhos que eu construo. Quem decide o caminho sou eu. Né? E o amor fati entra um pouco nisso, que vai contra a ideia do eterno retorno, que é uma outra ideia importante no Nietzsche. Né? A ideia do eterno retorno, que foi apresentada agora, ela chega na ideia do medo da mudança, ou amor da segurança, onde eu quero sentir-me tranquilo, eu quero me sentir seguro do que está por vir, né? Dizer, eu não quero correr risco. Se eu já sei que esse caminho tá bom, para que eu vou mudar de caminho, né? Mas eu mudei, né? Um outro exemplo que eu gosto muito de dar nisso é aquele assim, dizer, você não está feliz onde você está, mas você não muda porque você pensa assim, eu posso piorar a situação. Você não pensa assim, eu posso achar uma situação melhor. Não, você pensa, eu posso piorar. Eu posso achar uma melhor, mas e se eu achar pior? Então eu não vou arriscar. Eu fico onde eu tô porque eu tô confortável. Eu sei o que está acontecendo, tá bom pra mim. E isso é o eterno retorno. Tanto que a palavra eterno retorno, quer dizer, eu volto sempre para o mesmo lugar. Eu não me arrisco porque esse ciclo eu tô acostumado. E isso se dá para o Nietzsche, né? O eterno retorno, ele é ligado a duas coisas. Primeiro eu vou pôr uma frase que eu acho fenomenal e aí eu já entro com a ideia das outras coisas. Essa ideia do, né? Se arrepender do erro é errar duas vezes. Por que ele está falando isso, né? Por que o Nietzsche expõe esse conceito do errar duas vezes por se arrepender? É onde ele vai criticar o ressentimento e a má consciência. Ao fazer isso, ele está criticando também o catolicismo, né? O cristianismo especificamente, né? E a fuga de si, as instituições. Ele vai criticar muitas instituições nesse sentido, porque ele fala que as instituições elas são responsáveis por tratar o erro como algo ruim. Errar não é algo ruim para o Nietzsche. Errar é algo bom, porque eu vou aprender mais, eu vou evoluir, eu vou crescer quando eu erro. Eu vou estar cada vez mais sabendo o que não fazer. Porque quando eu erro, eu sei o que eu não preciso fazer, o que eu não devo fazer. E para onde eu devo ir, porque se eu sei que esse caminho não é bom, eu sei que esse caminho é ruim, eu sei que esse caminho é bom. E é onde ele vai apresentar a ideia do sacerdote ascético. Vou pôr aqui, ó. O que o Nietzsche vai apresentar, né? Então ele apresenta essa ideia de que o fraco não suporta a dor. Ele não quer os problemas, ele não quer o sofrimento, porque ele acha que o sofrimento faz mal, né? Ele é fraquinho, ele busca essa ideia da força, né? Quer descarregar a ira do outro, a culpa no outro, aonde, quer dizer, o que eu faço, os meus problemas não são meus, são de Deus. Quer dizer, e ao mesmo tempo que a compaixão é uma superioridade, né? O Nietzsche vai falar que o sacerdote ascético, ele domina os indivíduos, ele quer aquele rebanho anestesiado que não sente dor, aonde eu te ensino a ser melhor do que o outro, porque assim, eu sou capaz de te perdoar, eu perdoo. Né? Então, é o ópio do povo, é onde entra a ideia do ópio do povo, certo? Então, até o próximo vídeo, prometido é cumprido, aquele salve, abração pro Cleison. Até a próxima, galera.